Cara, ontem eu tava zapeando lá aqui na gloriosa plataforma do YouTube, conversas, né, sobre evolução, conversas sobre criacionismo. E aí eu achei um vídeo de dois caras cristãos, não são evangélicos, mas são cristãos, refutando um cara que é criacionista e cristão. Então esses caras são cristãos evolucionistas, e aí estão tentando refutar o cara. Só que, cara, eu não preciso refutar o cara criacionista, eu vou ter que refutar Jesus, porque Jesus está dizendo sobre isso. Sim. Ele está testando. Não, mas é alegórico. Claro, gente. Claro que a gente vai, talvez, até aceitar que os 6 dias de criação não sejam dias. Sim. Sejam anos. Pode ser, ok, não tem problema. Mas o fato é, Jesus está validando o Gênesis como o princípio da história da humanidade. E ele está dizendo que no princípio Deus fez homem e mulher, e que quando eles se casam, eles já não são duas pessoas. Casamento não é sobre duas pessoas vivendo junto, não, é sobre duas pessoas virando uma só, se tornando uma só carne. Uhum. Isso se dá como? Primeiro, isso se dá através do ato sexual. Uhum. Essa unicidade, né, a palavra bonita que a gente aprendeu, essa unicidade ela vai se dar através do ato sexual, que vai ligar homem e mulher perpetuamente. Isso se dá também através da relação de parceria entre homem e mulher. Não é duas pessoas, cada uma lutando, correndo atrás dos seus sonhos. Não, agora tem que ser uma mente só, tem que ser um ser só, sim, indo atrás de um propósito, de um objetivo. E se for um casal crente, o objetivo não pode ser realizar o sonho de um, nem realizar o sonho de outro. Qual tem que ser o objetivo de um casal? O mesmo que de todo e qualquer cristão, a glória de Deus. Uhum. O nosso objetivo, a gente, antes de começar a gravar, a gente estava orando e dizendo, cara, tem que ser para a glória de Deus. O nosso objetivo é glorificar o Senhor. Uhum. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É o que Paulo vai dizer, e Paulo está citando o Velho Testamento, mas isso é papo para o próximo episódio. Jesus, ele está olhando, de novo, vamos repetir o que a gente falou na primeira parte. A preciosidade da compreensão de Jesus se dá porque ele não isola. Ele tem a visão do todo. O Velho Testamento, ele tem a visão ampla, a visão macro, e ele pega essa visão, ele engloba e ele vai trabalhando nos pontos menores, que é essa questão. É lícito o marido divorciar por qualquer motivo? Não. Por que não? Porque no começo o Criador os fez homem e mulher, disse que eles seriam uma só carne, eles não podem se divorciar por qualquer coisa. Ah, mas então por que Moisés mandou dar certidão? Não, Moisés não mandou. Uhum. Moisés concedeu, permitiu, por causa da dureza de coração de vocês. Não é o assunto, mas vamos lá. Então vocês estão dizendo que não pode divorciar em nenhuma circunstância? Não, não é isso que a gente está dizendo. Nem o texto diz isso. Nem o texto diz isso. Existem situações que a Bíblia vai permitir e existem situações que a Bíblia não vai abraçar, que a Bíblia não vai falar nada, e aí a gente tem que ter bom senso. Certo? A gente tem que ter bom senso. Sim. Exemplo. Um exemplo claro, um exemplo muito vivido no nosso tempo, que a Bíblia não fala. Violência doméstica. Uhum. Jesus não fala, não, em caso de violência doméstica pode divorciar. Não, não fala. Mas é óbvio. O cara que agride a mulher e isso se torna reincidente, a mulher não tem que continuar casada com esse cara. Sim. Sendo ela crente ou não. Sim. Violência doméstica não deve ser tolerada, não deve ser admitida. Tem que divorciar, gente. Não tem o que fazer. E não só divorciar, tem que denunciar o cara, tem que botar a polícia em cima desse cara, porque violência doméstica não é legal. Por quê? Porque a relação marido-mulher se dá em espelho à relação de Cristo com a igreja. E Cristo não bate na igreja em momento nenhum. Cristo não fere a igreja. Cristo, sabe? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na vida. Da onde vocês estão tirando isso? Efésios 5. Se tu quiser ler depois, Efésios 5, a partir do verso 25. Paulo vai fazer essa analogia, dizendo que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E ele mesmo já diz como isso aconteceu. Ele amou a igreja entregando-se para morrer em seu lugar e preparando-a, lavando-a com o seu sangue. E para as mulheres ele vai dizer, mulheres, amem vossos maridos, obedeçam vossos maridos, submetam-se aos vossos maridos como ao Senhor, e da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Então, Paulo é quem vai fazer essa relação.
Cara, tem situações que a Bíblia não vai dizer, não pode separar, não pode separar, não. Tem situações que a gente vai ter que usar de bom senso. E o parâmetro tem que ser a Escritura. Entende? Um defeito, descobri que o marido tem dente quebrado, descobri que a esposa ronca. Cara, isso não é motivo para separar. Uhum. Se tu casou, se tu quer viver o propósito de Deus, se tu quer viver para a glória de Deus, isso não é motivo. Jesus é demais, cara. Ele vem em umas coisas. E agora, no texto de Mateus, a gente vai perceber várias coisas. Mateus parece que, a gente até falou no episódio anterior, se eu não me engano. Lá no começo, parece que Mateus está fazendo força para mostrar a cristologia, do capítulo 1 ao capítulo 8. Aqui nesse trecho, do 19 em diante, parece que Mateus está intencionalmente querendo mostrar como Jesus interpretava a Escritura. Porque Jesus está sendo questionado. A autoridade de Jesus está sendo questionada nesse momento, e Mateus vai fazer esse trabalho, e é por isso que a gente está aqui. E até como pode ser até uma consequência, né? Porque aqui já passou o Sermão do Monte, então o ensino dele já se espalhou, já se propagou, já se ouvia nas ruas, nas próprias no templo, né? Então aí já começou a gerar impacto. Aí os caras vinham assim, pô, quem é esse novo mestre que ninguém conhece? Que é o filho do Zé e da Maria, né? Então, até por isso, daqui a pouco ele começou a ser questionado, mas com certeza. Isso foi muito bom, né? Porque ele vem até ajustando. Essa questão que tu levantou do mandou ou concedeu / permitiu, né? Essas duas ideias é uma delas. O bom samaritano, quando a gente leu antes, ele também tinha uma visão distorcida, né? Do próximo, né? Comentou que a tradição entende que o próximo era o cara da região, da cidade, ou até do mesma sinagoga, né? Então, Jesus, ele vem ressaltando o que está escrito, vem validando a Escritura e vem ajustando a interpretação. É o ponto que a gente iniciou, né? Como tu lês, como tu, o que está escrito e como tu interpreta, né? Esse é o ponto.